Oi, gente, boa noite. Aqui é boa noite, né? Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tava gravando alguns vídeos para o Instagram. Deus começou a ministrar no meu coração. E como o assunto é muito longo e eu tenho dificuldade de gravar vídeos curtos, porque ele precisa ter um começo, um meio e um fim. E eu pensei, por que não gravar então para o canal do YouTube falando sobre esse assunto, já que é algo tão importante e que eu vejo que tá assim, tão escasso. Eu conheço pessoas, não sei se é o seu caso, eu espero que não seja o seu caso, mas se for, esse vídeo chegou até você por um motivo, porque eu creio que nada é em vão. Eu tenho pensado muito em relação a pessoas que não sentem e não conhecem a presença de Deus. Eu penso que existem alguns motivos para que isso aconteça, né? Aconteça para uma pessoa não sentir a presença de Deus, ela precisa estar em um momento da vida dela onde o pecado provavelmente está sufocando essa presença que ela não consegue se achegar. Só que existem tipos de pecados que não são tão claros assim. A pessoa normalmente ela vê você matar, você roubar, você cometer adultério, você fazer esse tipo de coisa como o pecado, mas ela esquece de olhar para os pequenos pecados. E os pequenos pecados, falando não de tamanho em si, mas de importância a qual as pessoas dão no caso, a gente acaba deixando muita coisa passar e isso sufoca no caso a presença de Deus, né? Porque Deus não habita no pecado, mesmo nos mais sutis. Se você vai no culto e você frequenta uma igreja, de repente há anos você está indo numa igreja, há anos você não sabe o que é sentir a presença de Deus, a ser inundado por essa presença maravilhosa, qual transborda pelos olhos, porque a gente não consegue segurar, a gente não consegue evitar. Não tem como a presença de Deus ser indiferente, sabe? Ela passar e não te causar nada. Não tem como isso acontecer. A presença de Deus ela tem que transformar você de alguma forma, seja na sua vida, nos seus atos, porque veja que tem muita gente que acredita que a sua conversão, os seus pecados foram perdoados no momento do seu batismo. E isso implica em muitas pessoas que são religiosas, mas que não se converteram de verdade. A pessoa nem sabe que ela precisa encontrar Jesus, porque ela já está dentro do âmbito cristão. Ela já está congregando, ela já está com os irmãos, ela já cumpre regras e doutrinas de uma igreja, de uma determinada congregação, mas no coração ela ainda não encontrou Cristo. Porque aquilo que é externo, as coisas que a gente aprende a seguir, as regras que a gente aprende a seguir por conta da nossa denominação é uma coisa, mas as regras que a gente tem que seguir, que estão na Bíblia, que é realmente aquilo que nos conecta com Deus, é uma outra coisa diferente. Existem várias pessoas que acreditam que para você ser salvo, você precisa fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Só que na realidade, para você ser salvo, você só precisa crer em Jesus Cristo, que a graça dele cobre todos os pecados e é suficiente para salvar. Não existe regras doutrinárias de homens que vai te levar à salvação. Ela pode ser imposta para você para que você sirva dentro daquela denominação, para que você se encaixe com o modelo cristão daquele povo. Então, se existe uma regra de etiqueta, por exemplo, você precisa estar usando um terno, você não pode cortar o seu cabelo, ou você não pode fazer chapinha, de repente depilar o sovaco. As outras coisas um pouco mais externas, mais de aparência física, são coisas que não estão 100% relacionadas com a palavra e muito menos com a salvação das pessoas. Você precisa ver que é perigoso esse tipo de coisa quando a pessoa acredita que a salvação dela depende dela fazer certas coisas ou não fazer certas coisas. Então, se eu não orar de joelhos, por exemplo, Deus não vai ouvir minha oração. Isso não é bíblico.
Isso não é verdade. Então, a gente conhecer a palavra, de fato, como a própria palavra diz, a verdade nos liberta. Nos liberta do quê? Desse monte de baboseira, vou falar com essas palavras, esse monte de baboseira que é imposto pelas pessoas, imposto pelas religiões, para que a gente fique meio que, sei lá, sabe, bitolado naquilo. Se você sente dificuldade de sentir a presença de Deus, se você tem dificuldade com os dons espirituais, às vezes você tem tanto desejo de profetizar, de falar em línguas, mas se você não ir para a palavra, você precisa buscar esse tipo de coisa, como que você vai fazer? Como que você vai receber, sabe? Então, é muito complicado e eu acho que você precisa entender, e eu também preciso entender, que a circuncisão não é mais no prepúcio da carne, como era antigamente. Isso significa que as coisas não são mais pelo lado externo, não é as influências externas, não é aquilo que como eu me visto, a minha aparência, o que eu deixo de comer, ou que eu... Não é. É simplesmente a circuncisão no teu coração. Então, é aquilo que sai de você. Né? Tem até uma parte na Bíblia que fala: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E o contrário também a gente pode acreditar que é verdade, porque aquilo que sai de você, por exemplo, vamos dar um exemplo do amor. Então, os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é algo que, se ele só fica dentro de você, ele não tem nenhum efeito. Mas se você externa isso, aprendendo a ouvir as pessoas, se importando verdadeiramente com os problemas das pessoas, ajudando as pessoas nas necessidades que elas têm, isso você está exercitando o seu amor, então você está externando o seu amor. Então não adianta ele ficar dentro de você, você precisa colocar isso para fora e mostrar com as suas atitudes, porque é isso que Deus espera de nós, atitudes. Não simplesmente que a gente fique guardando tudo pra gente, se alimentando, a gente vai no culto, vai na igreja, né? E aí aprende, ouve a palavra e vai guardando, vai retendo. Não, você tá recebendo aquele conteúdo para você colocar para fora. Assim também eu creio quando uma pessoa é muito abençoada e próspera financeiramente. Porque se Deus deu aquela bênção para você, financeiramente falando, o que é que Ele espera que você faça com essa bênção que Ele te deu? Que você amontou e guarde tudo para você? Tem um versículo... Ai, não vi não. A gente precisa voltar os nossos olhos para o que Deus quer. A partir desse momento, então, onde a gente entendeu que a nossa conversão, ela não depende de um ato externo, mas daquilo que sai do nosso coração, de a gente retroceder nos nossos caminhos, voltar a Cristo, porque a gente veio dele. Então, quando você se converte, você volta a Ele, né? E aí você precisa ter frutos do Espírito na sua vida. E o que são os frutos do Espírito na sua vida? Domínio próprio, mansidão. Se você é uma pessoa irritada, você vai controlar isso. Na sua natureza, você sempre vai ser irritado, porque você veio ao mundo assim. Deus te fez assim, mas Ele te deu o domínio sobre as suas emoções. Então, se você é irritado, explosivo, você vai controlar isso. Em nome de Jesus, porque Deus te deu esse domínio através de Cristo. Se você é uma pessoa que procrastina muito, você também vai passar a deixar isso de lado e vai começar a fazer as coisas que precisam ser feitas, porque a Bíblia alerta a gente sobre o preguiçoso. Até quando o preguiçoso vai ficar aí com o braço cruzado? Tá lá em Provérbios. Então, aquele que não quer trabalhar, que não coma, o Senhor diz. E a preguiça, ela é um pecado. A timidez, ela é um pecado. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por mais que existam visões que ali está referindo à sexualidade, no sentido de pessoas homossexuais, né? Timidez, no caso dos homens afeminados. Também, se você for pensar pelo lado simplesmente da timidez, ela também é ruim para o reino de Deus. A timidez te impede de alcançar o teu propósito.
Porque você, sendo uma pessoa tímida, uma pessoa vergonhosa, você não vai cumprir aquele chamado que Deus colocou na sua vida. Se Deus te deu um dom de ministrar o louvor, vamos supor, você com a sua timidez vai, não tendo domínio próprio, vai deixar aquilo tomar conta de você, do seu coração, do seu corpo, que você não vai conseguir, mesmo que você tente, você vai subir lá em cima e não vai sair nada. Por quê? Porque você deixou aquele sentimento tomar conta de você. Então a timidez atrapalha. Se você é um evangelista, mas você é muito tímido, Deus te deu esse dom e Ele deixou isso como propósito para você de vida. Mas você abre mão disso por conta da sua timidez, porque você não tem coragem de chegar numa pessoa para falar de Jesus. Você tá vendo que a pessoa tá ali disponível, necessitando às vezes de uma oração, mas a sua timidez te impede de ir lá e orar por aquela pessoa. A gente precisa analisar que existem essas coisas que parecem sutis, esses pecados que parecem sutis. Poxa, guardar mágoa no coração. A Bíblia fala, não com essas palavras, mas que a gente guardar mágoa é como um câncer. Então a gente precisa aprender a amar as pessoas pra gente não ficar guardando essa mágoa, carregando, porque a mágoa faz com que a gente queira revidar as coisas. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. É Ele que vai ser o nosso advogado, que vai resolver as nossas causas, exercitar o domínio próprio, aquele domínio que o Senhor nos deu. Então você vai deixar de comer além daquilo que o seu corpo precisa. Você vai aprender a cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você deixar de cuidar do seu corpo é um pecado, você sabia disso? É um pecado, porque você está matando o seu próprio corpo, não cuidando dele. O seu corpo, ele precisa de movimento, ele precisa de boa alimentação, ele precisa de água, ser hidratado, ele precisa de cuidados, porque o teu corpo é morada do Espírito de Deus. Precisa ter consciência disso para você voltar a sentir a presença de Deus, ou então começar a sentir a presença de Deus. Não tem nada a ver com você ir no culto todo domingo, não tem nada a ver com você colocar uma saia até o pé, tem a ver com o seu coração e com aquilo que sai de você, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha falado com você. Siga a gente ali nas redes sociais, a gente tá no Instagram como @miltonimai_. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado com você, tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, algum testemunho, ou você queira conversar sobre esse assunto, nos procure, manda mensagem lá no direct, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você, em falar da palavra do Senhor para você, porque aqui a palavra sempre vai estar em primeiro lugar, independente de nome, de religião, tá bom? Um grande beijo no coração e fica com Deus.